Queria gravar esse vídeo com vocês e salientar dois pontos importantes da vida de uma pessoa quando ela quer ser usada em favor de outra, e quando a pessoa também não olha para si, mas olha para a necessidade da pessoa que está ao seu lado, necessitando de um apoio. E hoje, quando eu estava em Varginha e a minha irmã foi comigo e ela quis ajudar o meu irmão, que está passando alguns momentos mais complicados, e eu lembrei de uma menina na Bíblia que ela é uma pessoa extraordinária. Ela tem um princípio de ajuda, a meu ver, num certo momento incompreensível, mas conhecendo a história que a envolveu, eu sinto que ela foi uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu quero ler um texto para vocês aqui, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que fala assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios, e para este varão, um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vocês sabem que a lepra por muitos anos foi uma doença incurável. Ela se espalhou, trouxe grandes consequências malignas às pessoas que a adquiriam e eram rejeitados, recusados na sociedade. Os familiares colocavam essas pessoas à parte, e aqui nós encontramos Naamã, um grande homem, um general do exército da Síria, e Deus deu a ele a oportunidade de ele ser um vencedor. Porém, ele era leproso. Essa palavra, porém, é como se ele estivesse num alto nível, num alto conceito, e de repente ele caísse para o mais baixo do valor humano. Por ele ser leproso, ele não era muito bem aceito na sociedade onde ele vivia, embora ele fosse um general. Por outro lado, encontramos também uma grande oportunidade dada a este homem, que era a questão dele ser uma pessoa importante, e ele tinha em casa uma escrava. E essa escrava era uma menina judia, trazida de Israel, e ela estava ali a serviço da esposa de Naamã. E essa menina vivia um contexto completamente diferente. Primeiro, ela tinha nascido numa nação livre e agora ela era escrava. Segundo, ela era obrigada a viver na casa de um leproso, onde ele era recusado pela sociedade, onde ele não era bem visto, não era bem aceito. Mas, por outro lado, encontramos uma grande possibilidade de que Naamã pudesse ouvir daquela menina que era sua serva uma palavra tão importante. Eu quero transferir isso para os nossos dias hoje. Nós que estamos com tratamento de câncer, a princípio na nossa mente vem aquele pensamento de uma doença incurável, uma doença que já está nos determinando a morte, já está nos colocando num ponto de desvantagem. Nós somos vistos como pessoas que estão prestes a morrer ou que vamos morrer primeiro do que elas. Não é verdade? Não é assim que acontece com você quando seus amigos te encontram? Hoje um rapaz diz para mim: mas o senhor está com câncer. Então ele está dizendo para mim: mas o senhor vai morrer logo.
Então eu fiquei pensando em Naamã, quando ele estava com essa enfermidade, a lepra, e eu fiquei pensando no que ele se sentia em relação às pessoas. Mas Deus tinha um plano na vida de Naamã. Deus tinha a cura para Naamã. E ele fez com que Naamã levasse essa menina para a casa dele e dali saísse a cura. E ela diz assim, então, tomara que o meu senhor, isso é, tomara que Naamã, o meu chefe, esse homem que exerce a posse sobre mim, estivesse diante do profeta, estivesse diante do homem que fala as palavras de Deus, ou que trazem as palavras de Deus, ou que revelam as palavras de Deus, ou que dizem o que Deus está para fazer na vida de uma pessoa, que está em Samaria. Samaria era um lugar onde os judeus não eram bem vistos, bem quistos, porque Samaria juntou judeu que eram casados com outros povos ali, né? Então, os judeus mesmo não gostavam dos samaritanos. E ela conclui assim: ele o restauraria da sua lepra. Quer dizer, ela juntou coisas que aos olhos de Naamã era dificílimo de acreditar. Primeiro, ele deveria estar ouvindo um profeta. Ele não era um homem judeu. Segundo, ele deveria estar em Samaria. Ele deveria estar num lugar onde não era bem visto pelos judeus. E em terceiro lugar, ele seria restaurado da sua lepra, isto é, a sua doença, que ele não era bem quisto na sua cidade, muito menos em Samaria, né? Mas aquela menina estava trazendo a cura para Naamã. Aquela menina tinha uma resposta de Deus. Aquela menina estava sendo usada para Deus, para que Naamã pudesse ser curado. E vocês que já conhecem o texto, sabem que Naamã procurou o profeta, foi até o profeta, e o profeta mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. E ele perguntou: mas eu tenho rios melhores lá na minha capital, onde eu moro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, por que mergulharia eu nesse rio? E um dos conservos dele diz para ele: mas custa alguma coisa ao Senhor ir lá e mergulhar? Então ele vai e mergulha 7 vezes, e quando ele termina a 7ª vez que ele sai da água, ele sai curado e ele sai acreditando no poder de Deus. Meu querido amigo, meu querido colega de tratamento, eu quero dizer para você nessa noite que Deus está mandando um recado para você através desse texto da palavra de Deus. E eu sou aquela menina. Estou dizendo para você que você deve procurar um servo de Deus e conversar com ele sobre a sua enfermidade, e Deus vai curar você completamente. Eu acredito que ele não vai pedir para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar, mas ele vai pedir algumas coisas para você. Faça o que Deus está mandando você fazer e você vai ver que a sua cura está tão próxima, tão perto de você, tão encostada em você, que você não vai duvidar quando você enxergar a sua cura. Deus abençoe você grandemente e que Deus traga a cura que você tanto espera. Tá bom? Depois eu quero contar um testemunho meu, mas eu estou juntando algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui. Um grande abraço para você e o meu desejo é que a sua cura seja eminente. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente e boa noite para você.